Fala galera, tudo bem com vocês? Bonitinho na área. E olha só, temos uma convidada mais do que especial aqui no canal, não é mesmo, amor? Vocês já conhecem, né? Juliana Stockinger da Seven Migration. Seja bem-vinda, Ju, mais uma vez aqui no canal. Tudo bem, pessoal? Obrigada a vocês pela oportunidade. Dessa vez, né? Não uma do ladinho da outra, né, Jess? Mas tudo bem. A gente se organiza da melhor forma possível. Remotamente. Mas conta aí, Ju, qual vai ser o assunto de hoje aí? Vai ser bombástico, hein? Então, pessoal, vamos falar aí do Federal Budget, com certeza. Acho que mais esperado ainda do que isso, a abertura das fronteiras e o tão esperado plano de migração para esse ano financeiro que inicia em 1º de julho. Então tá, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas antes, pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo, solta aquele like, isso ajuda bastante e também nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente também vai deixar as redes sociais aí da Ju e da Seven Migration para vocês. Pois é, né, Ju? O Federal Budget acontece todos os anos no mês de maio, né? E ele é correspondente ali ao final de julho até junho, é isso, do próximo ano? Então, o Federal Budget, ele é um anúncio do plano financeiro referente ao ano financeiro que está para iniciar em julho. Então, ele vem em maio, né, normalmente em maio, exceto ano passado, aí que tivemos um atraso considerável, e ele anuncia tudo o que vai acontecer a partir de 1º de julho. Sim, o ano financeiro, de julho a junho do ano que vem. Bom, vamos começar então falando dos impactos, né, que esse Federal Budget trouxe para a imigração da Austrália. Começando então, Ju, com esses que acredito que sejam a grande maioria que estão nos assistindo agora, que estão fora da Austrália, estão no Brasil. Houve alguma mudança? O que mudou? Gente, vamos começar, né, falando aí da notícia positiva, digamos assim, que seria no sentido do intake de imigração, do número de vistos permanentes que eles se propõem a emitirem nesse novo ano financeiro. Esse número, ele permanece o mesmo, o que é muito bom, considerando todo o cenário de pandemia que estamos vivendo. Em relação à alocação desses vistos dentro, né, desse número de vistos dentro dos programas que temos hoje, tudo indica que eles vão seguir os mesmos números do ano anterior, embora não tenhamos ainda as informações oficiais sobre o plano de migração para o próximo ano. Essa divisão não beneficia aqueles que estão fora, porque muitos de vocês que estão fora acabam tendo como uma melhor possibilidade de visto permanente os vistos Skilled, que justamente é o tipo de visto que sofreu, né, essa diminuição nas cotas, né, dentro desse intake de imigração. Então, tudo indica que, nesse primeiro momento, nesse próximo ano financeiro, que eles ainda serão um pouquinho conservadores, mantendo esses números para vistos Skilled, de uma certa forma, baixos na comparação dos anos anteriores. Isso não é uma notícia muito boa. Para as pessoas entenderem, né, esse panorama, o intake, o número de vistos Skilled permanente, Skill independente 189, no ano de 2018 a 2019, foi de 43 mil vistos. O intake desse próximo ano e do ano que estamos agora, se continuar a mesma coisa, ele foi de 6.500. Então, Nossa. Só para as pessoas entenderem a diferença aí. Mas eu acho que isso justamente porque o país está se preocupando né, de forma bem profunda assim, com a economia para uma solução imediata, né? Então, nesse momento, a solução imediata seria focar naqueles que estão no país, né, Ju? Com certeza. Não há dúvida que sim, e não há dúvida que esse raciocínio está por trás dessa decisão, mas também porque o número permaneceu o mesmo, mas eles perceberam uma maior importância em determinado perfil de profissionais, ou seja, eles aumentaram a cota, né, para alguns tipos de visto que antes a cota não era tão elevada, o que acabou comendo parte da cota dos vistos Skilled. Então, com certeza, a prioridade hoje, né, é nos destaques aí de cada profissão, através, né, do que a gente chama de GTI, né, o Global Talent Independent Program, que é um dos vistos para atrair esses profissionais super de destaque nas suas profissões, assim como eles também praticamente dobraram o número de partner visas, né, de vistos no âmbito familiar, de relacionamento dentro desse ano, talvez para unir essas famílias que estão separadas pela pandemia. Então, sim, o problema é a divisão
entre os vistos, não é? Que obviamente não beneficiou aqueles que estão fora no momento. Mas, Gil, só para o pessoal entender o porquê dessa mudança, por que esse número aí diminuiu drasticamente? Por que o governo está se focando mais, né, nesses outros vistos e não nesses skill visas? Basicamente, os skilled visas, embora eles sejam vistos para atrair profissionais em demanda no país, ele não vem com a obrigação daquele profissional atuar na área que a pessoa conseguiu, né, que o profissional conseguiu o visto. Então, não há um link, uma relação direta entre conseguir um visto, porque você é um profissional de demanda, em demanda no país, e você, de fato, atuar na sua área, na sua profissão, uma vez que você se encontra aqui. O outro ponto é que a espera, o tempo de processamento para esses vistos, ele, de uma certa forma, é bastante longo, o que significa que, ao longo de todo esse tempo de espera, se as pessoas conseguirem um convite quando estão fora, não poderão vir à Austrália ainda, porque não terão um visto permanente. Ou seja, elas não estão auxiliando, né, nessa recuperação da economia pós-pandemia, que é o propósito desse programa. Então, nesse momento, o objetivo principal é unir as famílias e, além disso, claro, privilegiar aquelas pessoas que têm uma proposta de trabalho ou que podem já trabalhar na Austrália nesse momento, o que, claro, privilegia, beneficia aqueles que têm, por exemplo, uma proposta de sponsor. E que estão dentro da Austrália, nesse caso, né? Sim, com certeza. Bom, e falando então, Ju, né, seguindo por essa linha aí em beneficiar quem tá aqui, houve também algumas mudanças para os estudantes internacionais que estão no país, não é? Com certeza, a notícia mais celebrada aí, não é, desde o anúncio do Federal Budget. Não há dúvida que a Austrália está preocupada com aqueles que estão aqui. Para todos, né, que vêm nos acompanhando os nossos vídeos, a escassez de mão de obra, ela é evidente. A Austrália, ela depende e muito da imigração. A imigração tem uma relação direta, né, com a média da idade populacional, com o índice de crescimento da população também. Tem algumas pesquisas publicadas, inclusive, nos últimos dias em relação a isso. E com tudo o que aconteceu com a pandemia, os resultados, né, as previsões, digamos assim, para as próximas décadas não estão positivas. Hoje, eles estão focando naqueles que estão aqui, claro, para resolver o problema principal nesse momento, mas é claro que a situação vai mudar depois. Mas qual foi a boa notícia, então? Para o pessoal que trabalha no setor de hospitality, de hotelaria e turismo, esses estudantes que hoje têm uma limitação na sua carga horária de trabalho, não terão mais essa limitação. Então, isso é uma ótima notícia, claro. Existem outros setores que já tinham tido, né, essa permissão de trabalhar mais do que 20 horas por semana ou 40 horas por quinzena. O pessoal que trabalha com aged care, child care, entre outros. Mas houve, claro, hoje, né, a inclusão de hotelaria e turismo. E também, dentro dessa lógica, né, de permissão de trabalho full-time aí nessas indústrias, eles também concederam a possibilidade para esses profissionais de obterem um visto 408. Bom, esse 408, então, Ju, ele já foi criado, né, no intuito de ajudar quem estava aqui com toda essa situação do coronavírus, não é? 408 é um visto que sempre existiu. Eles criaram, dentro de uma das vertentes do 408, eles criaram uma vertente específica, né, para o coronavírus, para a pandemia, o que faz com que pessoas que trabalham em determinadas indústrias essenciais nesse momento, né, de determinadas profissões, que essas pessoas possam ter acesso a um visto de 1 ano de trabalho full-time, onde a pessoa, claro, vai ficar totalmente vinculada à empresa que ofereceu, né, que deu essa proposta de emprego para os profissionais. É um visto de 1 ano e com a inclusão aí, com o aumento de número de horas no setor de hotelaria e turismo, esses dois setores também foram incluídos aí como possibilidade das pessoas obterem o visto 408. Inclusive, ele não tem taxa de aplicação, o que faz com que muita gente aí acabe, né, ficando tentado a seguir por esse caminho. Mas, Ju, no teu ponto de vista, quais são os impactos aí positivos e negativos desse aumento aí da carga horária de trabalho aí para os estudantes? O problema é que é muito tentador, né? Então, a tentação de entrar num trabalho desses, onde você pode trabalhar full-time, recebendo, enfim, para pagar as contas, e a gente sabe que o custo de vida na Austrália não é nem um pouco baixo, é claro que ele é muito, muito tentador. O que faz com que muitas pessoas possam vir a perder o foco no sentido da sua estratégia de imigração. Então, o meu grande porém aí nesse aumento de horas são dois pontos que me preocupam um pouquinho, que eu tenho um pouco de receio. A perda de foco na estratégia de imigração que a pessoa vem construindo aqui,
principalmente se a pessoa não tem nenhum vínculo, né, em termos de qualificação, experiência com hotelaria e turismo e as outras, né, indústrias aí incluídas nesse mesmo propósito. E o outro lado é que, bem ou mal, o fato das pessoas não poderem trabalhar, né, não poderem trabalhar full time, também é um estímulo para as empresas quererem dar o sponsor para essas pessoas, para que então elas possam trabalhar full time. E o fato de que agora elas terão essa autorização de trabalho, né, com uma carga horária elevada, pode fazer com que as empresas se desestimulem, né, com o processo de sponsor. Só o tempo dirá. Então você acha, Ju, que esse aumento de horas, né, muitas pessoas aplicaram para o 408, acaba sendo mais remediativo, ou você acha que elas podem sim utilizar desse período como uma forma de adquirir mais experiência, incluir isso num plano migratório? A gente não sabe a real consequência das pessoas obterem esse visto 408. Quando a gente está falando de um visto que é uma medida provisória, né, de suporte aí ao pós-pandemia, digamos assim, porque na Austrália a gente já pode até considerar que estamos no pós, a gente não sabe as consequências. Ele é um visto de 1 ano de duração, ele permite sim que a pessoa trabalhe full-time, mas apenas para aquela empresa que ajudou o profissional nesse processo, então a pessoa está totalmente vinculada àquela empresa. Ele é um visto que, assim como outros vistos temporários, pode vir com uma condição que não permite que a pessoa renove para outros vistos depois que esse visto acabar aqui dentro da Austrália, o que, claro, acabaria impactando as estratégias. Portanto, eu teria bastante cuidado, né, e eu tenho bastante cuidado ao sugerir esse tipo de visto para os meus clientes. Se o cliente precisa 1, 2, 3 anos, não é para ele conseguir chegar no objetivo dele, ele vai interromper esse planejamento apenas para ter um visto de 1 ano, não faz sentido algum, e eu sugiro que não faça. Se a pessoa precisa complementar a sua experiência para então poder ter um sponsor ou qualquer outra possibilidade de visto depois, ou que seja simplesmente para adquirir uma maior experiência, é uma boa oportunidade. Eu acho que depende, é uma análise caso a caso mesmo, mas eu não sugiro que as pessoas se toquem, né, se joguem nessa ideia aí do 408 sem analisar se isso de fato para elas vai fazer sentido. E, de novo, né, a importância de um bom planejamento e de uma consulta com um agente de imigração, que vai analisar o seu caso em específico e já vai ter uma visão bem à frente do que pode ser, né, futuras consequências ou não ali para você. E Ju, em termos de competição, você acredita, na sua visão, que ficou maior ou menor com todas essas mudanças? Com certeza, para aqueles que estão aqui, a competição ficou menor, não é? Então, tanto quando as pessoas estão pleiteando aí uma possível proposta de sponsor através das empresas, quando de fato, né, de novo, a escassez de mão de obra está pegando e vai pegar ainda mais, né, nos próximos meses aí, até que eles abram as fronteiras, então com certeza sim. Em termos de skilled migration também. Então, a gente tem que pensar que, basicamente, 500 mil de pessoas saíram da Austrália, né, depois do início da pandemia, o que faz com que, claro, a disputa aqui dentro seja muito menor. Não há dúvida que sim. Bom, Ju, e fala aqui pra gente também como é que ficou as áreas regionais. Falando nisso também, South Australia continua com o boom de sempre? Em termos de federal budget, a gente pode dizer, né, que eles mencionaram muitas e muitas vezes a questão das áreas regionais e com certeza é a prioridade do país, não há dúvida. Em termos de escassez de mão de obra, é claro que, né, principalmente os empregadores que a gente trabalha, as empresas que a gente trabalha estão com problemas, né, para encontrar staff nas áreas regionais, então com certeza vai haver uma priorização desses vistos, continua, né, havendo uma priorização para os vistos regionais, assim como vários projetos de investimento, enfim, voltado para essas áreas regionais. Em relação a South Australia, ainda é um estado, claro, que está convidando vários profissionais. Temos informações, claro, né, que a demanda ainda existe, ao mesmo tempo que a disputa, né, por essas posições, entre aspas, ela está, claro, maior, né, mesmo para encontrar acomodação já não está tão fácil, mas isso é uma tendência, isso iria acontecer, vai acontecer com qualquer região que for caracterizada como regional, ainda mais eles que sempre foram. Ainda continua acontecendo, não sabemos ainda, não temos ainda a confirmação das listas de demanda estaduais e regionais para o próximo ano financeiro, isso está por vir, né, em julho. Eu tenho adiado várias das minhas consultas, inclusive para depois de julho, em função disso. Não sabemos a divisão de cotas, né, entre os estados,
posso dizer para vocês que sim, South Australia teve um aumento na sua cota no final do ano financeiro, o que significa que talvez outros estados não bateram o número de convites que se propuseram a bater, portanto eles perderam uma parte da sua cota. Assim como a gente está nessas últimas semanas recebendo vários resultados positivos de processos para áreas regionais de New South Wales também. Então, de fato, começaram a sair. Então, não só South Australia, Western Australia, South Australia, Tasmânia, Regional New South Wales, todas essas regiões estão tendo aí um resultado positivo. Bom, mas vamos lá, o que todo mundo quer saber, né? A abertura das fronteiras. Eles falaram alguma coisa, Ju, nesse pronunciamento aí, sobre abertura, alguma previsão? Eu gostaria muito de saber, não é? Eu acho que a gente continua com essa pergunta. Não, mas eles falaram sim. Eles colocaram metade, né, de 2022 como uma possível abertura das fronteiras, iniciando com alguns programas para trazer estudantes já de alguns países que não estão tão afetados assim com a pandemia no final desse ano, programas pilotos, digamos assim, mas eles estão relacionando a abertura da fronteira, como sempre foi, a vacinação total da população. Não sei até que ponto eles não estão justamente pressionando para que todo mundo se vacine para então eles conseguirem aí abrir as fronteiras. Mas uma coisa tem relação com a outra. Considerando, né, que na sequência tivemos aí o anúncio de uma compra, né, de uma das vacinas aí disponíveis com entrega prevista para esse ano, pode acontecer, se Deus quiser, né, da abertura aí acontecer mais cedo do que previsto, se todo mundo, obviamente, conseguir ser vacinado. Pois é, a galera toda do Brasil, né, tá ansiosa por essas fronteiras, né, para serem abertas, né, de uma vez por todas, mas tudo, né, precisa ser aos poucos, né, com muito cuidado aí, porque a gente ainda tá, né, nessa pandemia, já não tá naquele caos do ano passado, mas aqui em 2021 a gente ainda tá nessa gerência aí para ver se a gente consegue, né, toda a galera vacinada, um controle maior ali das fronteiras, para daí aos poucos, né, o pessoal começar a abrir, né, para alguns países e, né, esperançosamente o Brasil em breve, né? Com certeza. O Brasil está bastante à frente em questão de vacinação. A grande questão é que as vacinas hoje elas não evitam que a pessoa pegue o vírus, né? O que significa que os programas de quarentena, muito possivelmente, eles vão permanecer. E a grande questão hoje na Austrália é a capacidade para essa quarentena paga aí em hotéis, não é? Então, uma coisa tem vínculo com a outra, nem todo mundo entende como esse processo funciona, mas não é simplesmente abrir as fronteiras, e sim termos, né, acomodação suficiente para colocar todo esse pessoal de quarentena e proteger a população. Mas vamos que vamos torcer, continuar rezando aí que logo, logo teremos todo mundo vacinado. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado, né? A Ju sempre vem aqui para trazer muita informação de qualidade. Vocês, inclusive, não deixem de acompanhar, né, o Instagram da Seven, da Ju, a página no Facebook. Eles estão sempre por lá colocando informação novas, novidades. Inclusive, recentemente, a Ju, juntamente com outra gente de imigração, a Nia da Seven Migration, fizeram lá uma live contando tudo sobre o Federal Budget. Tá lá no Instagram da Seven, então não deixem de acompanhar. Vamos botar aqui na descrição também o link, né? Isso, não deixem também de acompanhar a Ju lá nas redes sociais. E a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, não deixem também de deixar aqui nos comentários. Vocês sabem que todo mês a Ju aparece por aqui no canal pra gente falar sobre assuntos relevantes, assuntos que vão te ajudar, né, no seu plano migratório. E no mais é isso, gente. Pessoal, então, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Ative o sininho das notificações, assim vocês não perdem nenhum vídeo. Fiquem por dentro também aí das notícias da Seven Migration, acompanhem nós nas redes sociais, nas redes da Seven. E Ju, mais uma vez, muito obrigado, né, por contarmos com a sua presença, por sempre rechear aqui com conteúdo de qualidade sobre imigração, porque isso ajuda muitas pessoas que estão aqui na Austrália e que também estão no Brasil, né, planejando essa vinda aqui para a Austrália, essa imigração, né, esse plano imigratório. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Se Deus quiser, nos próximos vídeos teremos mais e mais novidades. E para o pessoal que está fora,
da Austrália, o pessoal que está aí, principalmente para vocês que estão aí no Brasil, não se desestimulem, a gente sabe que isso é temporário e que quando as fronteiras abrirem, com certeza teremos muitas novidades interessantes aí para todos vocês. Obrigada, Ju, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.